Nós estamos no capítulo 7 de Provérbios, nós vamos avançar um pouco mais, versículo 15 até o versículo 20. Estamos quase fechando esse capítulo de Provérbios. Amanhã certamente nós vamos fechar. Hoje nós vamos dar continuidade naquilo que nós estamos estudando aí. Eu comecei essa live falando o seguinte, fazendo a leitura de dois versículos, na verdade, da primeira carta de João, que diz assim: sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado. Sabemos que os nascidos de Deus, eu, você e todos aqueles que nasceram de novo, não vivem no pecado. Não vivem no pecado, né? Pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está debaixo do controle do maligno. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos a Deus, ou ao Deus verdadeiro. Agora vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e ele é a nossa vida eterna. Então veja, existe uma vida proposta para os filhos de Deus e essa vida não é definitivamente uma vida de pecado. Isso pode ocorrer aqui e acolá, um pecado pode acontecer nas nossas vidas, infelizmente como um acidente de percurso, um erro de escolhas ou coisa nesse sentido, mas não deve ser a nossa constância. Veja, a gente vai ler Provérbios capítulo 7, verso 15 a verso 20, que diz assim: Por isso, estava à sua procura. Deixa eu achar ela aqui em outra versão que é melhor. Versículo 15. Por isso saí ao teu encontro a buscar-te e te achei. Já cobri de coxas a minha cama e de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei meu leito com mirra, óleos de aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor até pela manhã e gozemos amores. Porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. Levou consigo um saquetel de dinheiro, só volta da lua cheia ele tornará para casa. Essa é a sequência do texto que nós já vínhamos lendo no último sábado, que fala sobre a mulher adúltera ainda, né? Conselho de um pai falando: filho, preste atenção. E ele narra, né? O pai narra a forma como ele viu aquilo sendo arquitetado, planejado para derrubar o seu filho ou os filhos daqueles que estavam ali na rua. Então ele viu um grupo de garotos, dentre eles tinha um que não tinha juízo. E a Bíblia diz que o escritor aqui diz que a mulher foi se aproximando daquele rapaz que não tinha juízo, o seduziu, o beijou, o levou para casa e disse o seguinte para ele: olha, hoje eu apresentei uma oferta de comunhão e cumpri os meus votos. Por isso estava à sua procura, saí para encontrá-lo e logo o achei. Estendi lindas coxas ou cobertas sobre minha cama e lençóis coloridos de linho egípcio. Perfumei minha cama com mirra, óleos de aloés e canela. Venha, vamos nos embriagar de amor até amanhecer. Vamos desfrutar das carícias um do outro. Pois meu marido não está em casa. Ele partiu numa longa viagem. Levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro e só voltará no final do mês. Então veja, essa é a proposta da mulher adúltera para o rapaz sem juízo, né? Para o moço sem juízo. Então veja, o que isso nos apresenta, o que isso nos mostra? Que muitos são os prazeres do mundo e sempre se apresentam transvestidos de muitos benefícios. Os prazeres do mundo, eles não se apresentam com a placa de perigo, né? Danger. Não. Os prazeres do mundo, eles sempre surgem diante de nós travestidos de benefício, de prazer imediato, né? De coisas que vão nos trazer alegria momentânea, um prazer imediato, e a gente acaba se deixando seduzir por essas vantagens, né? De certa forma, que ele apresenta para cada um de nós. Veja, é bem interessante, e eu queria ler isso para você, porque em Tiago, ele descreve, né, Tiago capítulo 1, ele descreve exatamente como o pecado se dá. E tem tudo a ver com esse texto que está escrito aqui. Ele diz assim: e quando vocês forem tentados, não diga, essa tentação vem de Deus, pois Deus não é tentado
em fazer o mal, e ele mesmo não pode ser tentado por alguém. Versículo 14 do capítulo 1 de Tiago diz: a tentação vem dos nossos próprios desejos. Pega aqui. A tentação vem do nosso próprio desejo. Nós somos tentados naquilo que nós queremos. Nós somos tentados naquilo que nós temos prazer em fazer. Nós somos tentados naquilo que nos dá prazer, naquilo que nos dá satisfação imediata. Isso aqui é um fato. Alguém que nunca bebeu na vida, nunca teve prazer na bebida, nunca vai ser tentado com bebida, você pode ter certeza. Alguém que nunca fumou, nunca vai ser tentado com cigarro. Alguém que nunca usou droga, nunca vai ser tentado na droga. Alguém que nunca experimentou sexo, nunca vai ser tentado no sexo. Nós vamos ser tentados naquilo que nós carregamos. A primeira coisa que a gente precisa entender é não negar os desejos. Esse é o primeiro ponto para você se livrar dos laços do mundo contra você. Por quê? Porque se você vive negando o desejo, você não trata a questão, não fica atento, não fica esperto sobre aquela área da tua vida. Se você vive negando aquilo, negando, significa que você está com medo mais do que tratando. E aí quando vem a tentação, você acaba sendo arrastado e seduzido por ela. Então a primeira coisa é você entender, olha, eu tenho um problema nessa área, eu tenho uma dificuldade nisso aqui mesmo, eu gosto desse negócio. Né? Se a tua tentação, por exemplo, é bebida, você diz, olha, eu gosto mesmo de bebida. Veja como é interessante, os alcoólicos anônimos, né? Que é uma instituição que visa a recuperação de dependentes químicos, leva as pessoas que têm problema com alcoolismo e eles tratam lá, e aquela pessoa nunca deixa de ser alcoólatra. Nunca. É uma das instruções que eles recebem lá. Por quê? Porque no dia que ele achar que ele não é alcoólatra, ele acha que ele pode beber. E aí é que está o problema. Ele tem que entender que ele carrega algo que pode trazer ele arrastar para um prejuízo muito grande. Você entende isso? Então a gente precisa entender e reconhecer aquilo que nos tenta, aquilo que nos arrasta para essa tentação, para que a gente possa se proteger contra esses problemas, né? Porque senão a gente vai acabar sendo arrastado todos os dias por isso mais uma vez. Então veja, o pecado ele vem, ou ele nos arrasta naquilo que nós desejamos. Alguém que tem problema, por exemplo, tentação na área sexual, por exemplo. Ele tem que reconhecer que ele tem aquele problema, que ele gosta daquilo, e dizer que gosta não é problema não. O problema é você ceder às vontades e viver só pelo que gosta, e não pelo que é certo. Esse é que é o grande problema. Então veja, as pessoas acham que a carne vai se converter, né? Aí a pessoa tem um problema lá e diz, não, ele aceitou Jesus, agora nunca mais vai ter vontade disso aqui. Deixa eu te dizer, se ficar perto daquilo que te derrubou um dia, vai te derrubar de novo. Você pode ter certeza disso. Então você tem que tomar cuidado com essas coisas, você tem que realmente procurar entender quais são as tuas fragilidades, quais são as tuas fraquezas e passar longe delas, para que você não seja tentado por elas, porque esse desejo vai ficar na tua carne até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus. Esses desejos vão arder na sua carne, vai queimar na sua carne. O problema é que as pessoas acham que o desejo já é o pecado. E não é. Não é. O desejo é onde abre a porta para a tentação. Se você ceder à tentação e for para a prática desse desejo, é que você comete pecado. Então veja, você precisa de alguma forma trazer para a sua mente a palavra por meio do Espírito, para que você não traga vazão para a sua mente daquilo que te tenta. Deu para entender isso? Porque senão você vai acabar sendo arrastado por essas coisas que te atraem e que é prazerosa para você, te causa prazer. Se não causasse prazer, ninguém queria o pecado, não. Né? Então a gente precisa entender como essas coisas são concebidas. E aqui ele fala exatamente isso. Ele diz, a tentação vem dos nossos próprios desejos. Desejos esses que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos é que dão a luz ao pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, então gera a morte. Então há um processo sendo desenvolvido aqui. Todo esse processo visa arrastar você para um caminho de morte. Então você precisa entender as suas próprias limitações, entender as suas próprias fraquezas, entender o que você carrega de desejo em você, para que você possa se proteger diante dessas tentações.
Para que você não fique à deriva, andando nas praças, né, só esperando a coisa acontecer. Entendeu isso? Você precisa ficar atento. Lá em Provérbios 14:12 diz assim: há caminhos que a pessoa considera correto, mas que acabam levando à estrada de morte. Então, normalmente, quando essas tentações vêm, elas vêm travestidas, irmão, de benefício, sabe? Por exemplo, vamos imaginar que alguém, uma mulher, por exemplo, que está nos assistindo, são muitas as mulheres que nos acompanham aqui, ela tenha um desejo pelo sexo, pelo mesmo sexo, uma tentação na área sexual por uma mulher. Ela tem um desejo, está ali, vai ficar ali aquele desejo. Ela tem que saber identificar isso, entender que esse desejo não é o pecado, mas esse desejo arrasta as pessoas para o pecado. Você sabe que essa não é a vontade de Deus, logo você sabe que esse desejo lhe é por tentação. Então você precisa tratar e trabalhar esse desejo. Aí aparece uma amiga sua que diz: olha, amiga, eu tô tão carente, tô precisando tanto de você. Eu diz: oh, coitada, eu vou ganhar ela para Jesus hoje. Faz o seguinte, amiga, eu vou lá para tua casa, vou dormir essa noite com você lá na sua casa, para proteger você do mal, para guardar você, nós vamos orar a noite toda. Deixa eu te dizer uma coisa, não vai não, se você for, você vai cair no laço do passarinheiro. Por quê? Porque você não vai dar conta de chegar, ficar lá perto da sua amiga, consolando, por melhores que sejam as suas intenções, e orando com ela a noite toda, não. Vai não, vai não, vai não, vai não, vai não, vai não. Vai não, vai não, vai não. Não vai não. Se você for, você vai acabar caindo. Então, não usa essas desculpas para justificar, né, que você está fazendo isso porque quer amar, quer cuidar. Não, querido, foge, porque isso vai dar problema. Vai te dar problema, né? Vai te dar problema. Veja, deixa eu te contar uma história para você, antes de eu entrar no texto especificamente aqui. Vê. Certa vez, nós tínhamos um rapaz na igreja que trabalhava com a gente lá na nossa igreja, e ele trabalhava com moradores de rua. E ele tirou algumas pessoas da rua. Um desses rapazes que ele tirou da rua estava praticamente morto no hospital. Eu estive lá orando por ele. A médica que estava cuidando disse: esse menino fumou crack a vida inteira e o coração dele foi corroído pelo crack. Ele não tem jeito não, a não ser um transplante. E eu falei: não, eu acredito no poder do Espírito. Aí eu orei por ele, ele foi curado, ele recebeu um milagre, ele recebeu um coração novo. E aí, com isso, ele saiu das ruas. Ele não tinha família, a gente ajudou, arrumou um lugar para ele morar, ficou por ali com a gente. Passou a fazer o rema, fez o primeiro ano do rema todo, fez o segundo ano até a metade, estava trabalhando afinco lá na igreja, era operador de áudio da igreja já trabalhando lá, recebia uma ajuda de custo mensal, tudo estava indo bem, até que o rapaz que tirou ele da rua saiu da nossa igreja e foi para um outro ministério. E nesse outro ministério ele decidiu começar um trabalho dentro de uma favela. E aí o que ele fez? Foi lá na minha igreja e chamou o rapaz: ei, eu tirei você da rua, você me tem uma dívida de gratidão aí. Você vai sair da igreja aí e vai trabalhar comigo lá no outro ministério. E o rapaz me procurou e disse: pastor, não quero ir, não quero ir. Falei: não vá, você não quer ir, você não vai. Mas por fim ele acabou convencendo. Eu chamei o rapaz e disse: deixa eu te dizer uma coisa, tu vai levar esse rapaz para onde? Não, ele vai trabalhar comigo num projeto que tem lá na favela. Eu disse: rapaz, esse rapaz ficou envolvido a vida inteira com crack, tu vai levar ele para a favela? Não, ele já está recuperado, Deus já libertou ele dessas coisas. Eu digo: rapaz, não faça isso, você vai destruir a vida desse rapaz. Não, ele já está liberto. Resultado, tirou o rapaz da igreja, levou o rapaz para trabalhar com ele na favela. 2 semanas depois, houve um arrombamento na nossa igreja. Arrombamento. E aí nós fomos atrás de investigar o arrombamento. Quando nós investigamos o arrombamento e chegamos nas câmeras, sabe o que descobrimos? Que era o rapaz. Ele foi para a favela, 1 semana depois ele caiu na droga. Depois de 1 semana ele já não tinha dinheiro e ele, conhecendo a igreja, arrombou a igreja para roubar, para poder usar droga. Então veja, se você tem um desejo por algo que não é lícito, fica longe disso, poxa. Fica longe, porque senão você vai ser arrastado e seduzido, e mais cedo ou mais tarde você vai ceder a essa
tentação. Você não consegue vencer isso assim, enfrentando de frente. Pecado você foge. Tá entendendo? Não vive dessa maneira, porque não vai dar certo. Bora ver. A única forma da gente estar guardados desses desejos nocivos para a saúde, para a vida humana, é estarmos cheios de contentamento com a palavra de Deus. Veja, se o que nos atrai é o contentamento, é o prazer imediato, é a satisfação do pecado imediato, a única coisa que vai nos proteger é a gente estar feliz com a palavra. Cheios do Espírito. Agora veja, quem são as pessoas mais suscetíveis a cair nesses enganos? São pessoas que vivem de mau humor dentro da igreja. São pessoas que vivem falando mal dos outros. São pessoas que nunca estão felizes ou satisfeitas, estão sempre reclamando. Essas pessoas normalmente, via de regra, são as pessoas que mais têm problema com isso. Por quê? Porque não estão felizes com o evangelho, porque não estão satisfeitos com a palavra, porque não estão cheios de contentamento com o reino de Deus. Quanto mais contentamento, quanto mais alegria, quanto mais você estiver feliz com o ministério, com a palavra, menos o pecado vai ter chance sobre você. Uma vida de alegria na palavra, uma vida de felicidade no reino, uma vida cheia de alegrias do ministério vai te guardar. O maligno não te toca, é isso que a Bíblia diz. Vai te guardar e te proteger. Agora, pessoas que vivem se envolvendo em contenda, em confusão, que a igreja é isso, a igreja é aquilo, papapá, vive caindo nesses problemas. Porque vem no mundo um prazer que eles não conseguem enxergar no reino. E aí são arrastados, seduzidos por esse prazer e levados num caminho de morte. Então, estar envolvido em um propósito que seja maior do que nós mesmos e que vale a pena viver por ele, vai nos guardar das tentações que há no mundo. Caso contrário, estaremos sempre cobiçando os prazeres do mundo. O senso de propósito nos livrará das tentações que há no mundo. Esteja envolvido. Você vai ver que normalmente as pessoas que estão envolvidas, que têm um propósito, que entenderam, que estão abraçados, estão correndo, elas não estão imunes às tentações. Não estão, mas normalmente elas estão mais fortalecidas diante das tentações. As tentações vêm para todos, para mim, para você, para todo mundo. Mas quanto mais envolvido você tiver com a obra de Deus, com a palavra de Deus, menos você vai dar espaço para o diabo e suas hostes trazerem sugestões para que você viva de maneira nociva a sua própria vida e o seu próprio futuro. Então, Provérbios capítulo 7, verso 15, diz assim: a mulher adúltera diz, a mulher adúltera, o mundo, se você precisa pegar isso como maneira natural, pegue de maneira natural. Se você precisa pegar isso como maneira espiritual, pegue como maneira espiritual. Por isso estava à sua procura, saí para encontrá-lo e agora o achei. Então veja, o diabo ele anda ao derredor como um leão que ruge, procurando a quem ele possa devorar. Sabe, sempre haverá um desavisado, sempre haverá um sem juízo, sempre haverá alguém que vai estar dando sopa pro azar. Sempre haverá alguém que vai estar completamente desprotegido, né? Que permitiu que a soberba tomasse conta da sua vida, a maledicência e coisas do tipo, que infelizmente abrem portas e permitem que o diabo possa realmente tripudiar sobre a vida destes. Então ela diz, eu estava te procurando. Ela não saiu à toa, não. Ela saiu procurando. O diabo não sai à toa. O diabo está trabalhando todos os dias, procurando a quem ele possa devorar. Devorar. Verso 7:16. Estendi lindas cobertas sobre minha cama e lençóis coloridos de linho egípcio. Perfumei minha cama com mirra, aloés e canela. Veja, a mulher não fez nada por acaso.
Ah, eu estava passando e te vi. Não, não, não. Ela planejou. Ela arquitetou o plano. Ela foi lá atrás, antes de sair de casa, ela arrumou a cama, ela colocou coxas novas, ela colocou uma coisa bonita para atrair, para seduzir, ela colocou perfumes, ela colocou. Veja, não foi aleatório, foi planejado. O diabo planeja para matar os filhos de Deus. Existe sempre um plano arquitetado para nos prender. O apóstolo Paulo diz que, obviamente se apoiando a um texto da Antiga Aliança, ele diz que nós somos entregues à morte todos os dias, somos como ovelhas destinadas ao matadouro. Pense que nós estamos no mundo cujo controle e o domínio é do maligno. E nós estamos aqui nesse mundo, mas nós somos filhos de Deus. E os filhos de Deus, o maligno não toca. Deu para entender? Então existe sempre um plano arquitetado pelo diabo para prender. Não é de forma aleatória, não é por acaso não. Não é por acaso não. Ah, rapaz, foi por acaso. Foi não, não é por acaso não. Existe sempre um plano do diabo arquitetado para prender, para amarrar os filhos de Deus, a mim, a você ou qualquer um. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha compaixão. Não é à toa que a Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote, isso em Hebreus capítulo 4, verso 14, que pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele sabe que não é fácil, porque ele, assim como nós, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Jesus passou por isso, ele sabe como é difícil, ele sabe como é complicado e ele tem compaixão, ele se compadece, porque ele sabe que existe uma fraqueza humana na carne e que nos arrasta continuamente para o pecado. Há um desejo, há uma vontade de querer fazer o que não é certo. Está, infelizmente, impregnada em nossa carne. E nós precisamos nos agarrar confiadamente a esse sumo sacerdote, nos adentrar ao trono, ou ao local do trono da graça, e procurar tanto graça quanto misericórdia. Graça para se fortalecer diante das tentações e não pecar. E misericórdia se já houver cometido pecado, para que haja arrependimento e que a gente realmente seja absolvido, né, pela condenação do pecado. Então, ser rápido em arrepender-se, ser rápido em retroceder, em pedir perdão a Deus pelo ato deliberado de pecado, vai te livrar das consequências futuras daquilo que poderia te causar. Então tem que ser rápido nisso. Há um plano arquitetado. Provérbios 7:18 diz assim: venha, vamos nos embriagar de amor até o amanhecer, vamos desfrutar as carícias um do outro. Então veja, depois que há esse plano arquitetado todo, que vem a proposta e você diz sim, não pense que diz sim logo vem uma porrada na cabeça. Não, ele diz sim e ele te dá um pouquinho de prazer. Ele coloca o doce na tua boca, ele te dá o benefício daquilo no primeiro momento, para que você fique viciado nisso. É como droga, a primeira você dá de graça, a segunda você tem que pagar. Entende isso? Então o pecado é assim, não pensa que você vai no pecado e de cara você vai chorando. Não, 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 não. Tem um prazer envolvido e é esse prazer que prende, é esse prazer que alicia, é esse prazer que vicia, é esse prazer que realmente torna aquilo um caminho rotineiro para aqueles que praticam. E você não percebe. Por quê? Porque somos cheios de carências e o pecado muitas vezes momentaneamente supre essas carências. Momentaneamente supre essas carências, mas é só momentaneamente. A gente precisa buscar essa saciedade em Deus, que nos dá todas as coisas gratuitamente, não nos impropera preço e nem dor e nem nada. Você entende? Mas, se buscarmos momentaneamente o prazer, esse pode nos causar muita dor no futuro. Então sempre haverá um prazer envolvido, sempre haverá uma troca, né? O diabo não vai te oferecer algo e já vai te dar veneno, não. Ele vai te dar algo gostoso, você vai provar, vai ver que foi bom, não teve problema, ninguém viu, não deu nada, rapaz, tá tudo certo. Isso é só para você ser aliciado, ser viciado nisso. Depois que o vício vem, meu irmão, aí a coisa fica complicada. Então,
tem que fugir enquanto antes, não é? Haverá um momento de entrega de prazer. Isso certamente prenderá aqueles que cedem. Provérbios 7:19 diz assim: pois meu marido não está em casa. Ele partiu numa longa viagem, levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro e só voltará no fim do mês. O prazer momentâneo causa-nos cegueira diante dos perigos da vida. Dá uma falsa impressão de controle. Veja o que ela diz. Ela diz: olha, fica tranquilo. Meu marido viajou, levou uma bolsa cheia de dinheiro, só vai voltar na lua nova, não há perigo algum. Dá uma falsa segurança. Isso é cegueira. Cegueira. A gente fica embriagado pelo pecado e fica cego. A gente não vê o perigo. A gente não consegue enxergar, infelizmente. E, irmão, eu tô falando isso de que acontece com todo mundo. Acontece comigo, já aconteceu comigo, acontece com você, acontece com qualquer um. Todos os dias. Acontece todos os dias. Nós ficamos embriagados desse prazer. E esse embriagar-se de prazer causa cegueira momentânea. Então é bom que nós usemos o colírio da palavra para que nos purifique os olhos e que a gente possa realmente ver a real situação calamitosa que se encontra aqueles que vivem deliberadamente no pecado. Deliberadamente no pecado. Precisamos estar atentos a isso para que não venhamos a perecer e a sucumbir diante dos ataques do diabo. Chegamos no final da nossa live matutina e hoje nós temos mais lives além da live das 23 horas. Nós temos uma live hoje às 21 horas. Eu quero convidar você para participar conosco, junto com a nossa querida Fabiana. Ela que é psicóloga e tem um trabalho chamado Autoestima Feminina. Eu fui chamado hoje por ela, convidado aí, para participar de uma live às 21 horas. Está todo mundo convidado aí. Camila está convidada também. Pedro Pacífico está aí comigo. Não, Pedro vai estar na aula hoje, não vai poder estar comigo. Pena. Bom, mas todos vocês podem participar. Será às 21 horas aí. E nós vamos estar juntos, conectados. É uma live incrível junto com a nossa queridíssima Fabiana, que está aí comigo lá de Juiz de Fora. E eu vou falar para as mulheres sobre o tema saia do automático. Saia do automático e viva uma vida de propósito. Tá bom? Então fica aqui o meu convite para você. Um beijo no seu coração. E logo mais às 21 horas, depois das 23 horas, nós temos lives exclusivas para você. Uma excelente semana para todos. Beijo no coração. Tchau, até logo mais.